Olá, povo de Deus! Muito bom dia, tudo bom com vocês? Graças a Deus, hoje é dia de festinha lá na congregação à noite, não é? Graças a Deus, mais um ano em que os irmãos estiveram rentes, juntos e garantindo que a obra do Senhor fosse feita naquele lugar e fora dele, nos termos da palavra de Deus. Então, irmãos, eu já começo hoje agradecendo de coração mesmo. A gente vai prestar conta aos irmãos de uma série de coisas à noite. Vamos testemunhar, vamos, em nome de Jesus, estar falando sobre os objetivos, o que a gente pensa quando a gente faz, toma determinadas atitudes. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero agradecer cada um dos irmãos que acompanham aqui, que estão aprendendo, que estão de verdade voltados ao Senhor. Sabe por quê? Porque você saber as histórias bíblicas, irmãos, isso vai te dar mais dinheiro, vai te deixar mais rico? Isso vai te deixar com status social melhor? Isso vai te garantir um vestibular? Isso vai te garantir alguma coisa nesse sentido? Não, mas você está acrescentando cada vez mais uma pedrinha, outra pedrinha, onde a traça e a ferrugem não corrói. Que a Bíblia fala onde nós devemos verdadeiramente ajuntarmos tesouros, que é no reino dos céus. Ajuntai tesouros no reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Então, irmãos, é isso, você aprendendo, você absorvendo, e isso te dá a capacidade de levar a palavra de Deus a outras pessoas. Ou seja, irmãos, isso aqui é um serviço para Deus. Então, muito obrigado cada um que tem acompanhado aqui, que tem acompanhado na terça-feira. Muito obrigado mesmo, e que o Senhor Jesus possa iluminar você cada vez mais e que possamos crescer juntos para a honra e glória do Senhor. Então, esteja conosco à noite, em nome de Jesus, para você saber um pouco mais do que está acontecendo, o que nós estamos fazendo verdadeiramente. Tá bom? Aguardo vocês. Muito obrigado e vamos à nossa história. Oremos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de infinita graça, em nome de Jesus eu te agradeço, Pai, porque esses 2 anos que estamos unidos lá, sem a presença do paizinho e da mãezinha, o Senhor tem nos sustentado, tem garantido, o Senhor tem se mostrado forte nas nossas vidas. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado por cada irmão, cada pessoa que o Senhor levantou, que o Senhor tem levantado para nos ensinar, para nos direcionar, para nos ajudar. Pai, em nome de Jesus, só temos a agradecer neste dia. Pai, eu te peço, Pai, mostre-se forte na minha vida agora e que eu possa contar a história, que eu possa, em nome de Jesus, ser instrumento nas tuas mãos para que os irmãos conheçam cada vez mais o Senhor. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Pai, todo atrapalho, tudo que não vem do Senhor, todo tipo de resistência diabólica, resistência mundana, resistência de conceitos, em nome de Jesus, que o Senhor nos limpe, que o Senhor tire da nossa frente e que em nome de Jesus possamos ser cheios da tua presença, da tua glória, da tua graça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós paramos, né? Nós tivemos que parar um pouquinho de modo abrupto no momento em que os gibeonitas pedem os filhos de Saul para sacrifício, como sacrifício. Então eu ressaltei com os irmãos o cuidado que devemos ter com respeito aos nossos pecados. Havia um concerto entre esses gibeonitas e Josué, lá atrás. Se lembra? Eles enganaram a Josué, mas de toda forma, esses gibeonitas fizeram com que Josué e o povo de Israel fizessem um pacto com eles, e Saul quebra esse pacto. Saul quebrando esse pacto, agora ele cometeu um pecado, uma falha, e
anos depois, décadas depois, o pecado de Saul ainda alcança os seus filhos. Então os gibeonitas pedem 7 filhos de Saul para serem sacrificados. Licença. Então foi isso. Nós paramos aí. Veja lá anteriormente, do domingo passado, caso você não tenha visto, e vamos dar seguimento, porque possivelmente terminaremos hoje o livro de 2 Samuel. Olha, irmãos, o quanto já andamos. Que bênção, que glória. Continuemos, então. No capítulo 21, nós vamos ver que, mais uma vez, os filisteus entram em guerra contra o povo de Israel. Então, eu vou ler um pouquinho aqui no verso 15. Capítulo 21, verso 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Isbi-Benode descendia dos gigantes. O peso de bronze da sua lança era de 300 siclos e estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar Davi. Porém, Absai, filho de Zeruia, socorreu, feriu e o matou. Os homens de Davi lhe ajudaram. Então, Davi está lutando novamente contra os filisteus. Após esse relato aqui, o povo vai falar a Davi e fazer uma promessa, fazer com que Davi prometa que não mais iria sair a peleja, não mais sairia a batalha, para que não se apagasse a luz de Israel. E assim as coisas acontecem. Então Davi quase morre, e no capítulo 21 nós teremos várias vitórias do povo de Israel sobre os gigantes, sobre os filisteus, que eram gigantes e descendiam dos gigantes. No capítulo 22, irmãos, nós temos um cântico lindo de ação de graças de Davi. Sabe, irmãos, aqui será manifesto como Davi via a sua vida, como ele viu a ação de Deus na sua vida. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos prestassem muita atenção e que, em nome de Jesus, nós tenhamos a mesma capacidade de olharmos para Deus, olharmos as nossas vidas, como a palavra de Deus nos diz. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos a sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias. E Davi adquiriu tamanha sabedoria, sabendo, observando cada ponto. Então, já que nós sabemos a história de Davi, não é? Graças a Deus nós sabemos a história de Davi, agora nós vamos ver um pouquinho deste cântico de Davi, que ele faz para Deus, após essa grande peleja contra os filisteus, principalmente contra os gigantes. Capítulo 22. Aí eu vou ler algumas porções e vou parar um pouquinho e fazer brevíssimos comentários. Falou Davi ao Senhor essas palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: olha como ele vê o Senhor. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Irmãos, é a contação de história, mas sabe,
cada uma dessas palavras fica manifesta na vida de Davi durante a sua história. O Senhor é a minha rocha. Irmãos, os irmãos viram quantas vezes ele teve que fugir, enfrentando o gigante de Gate, o Golias de Gate. Sabe, em que ele se firmava para enfrentar o Golias de Gate? Em que ele se firmava para fugir de Saul? Fugir ele e 200, ele e 300 pessoas, fugir de 3.000 soldados? Qual é a firmeza dele? Onde ele se firmava? Então ele conclui, o Senhor é a minha rocha. A partir de conhecimento verdadeiro. A minha cidadela, a cidadela, o local onde eu habito, o local onde eu tenho segurança. O meu libertador. Quantas vezes o Senhor libertou a Davi? Quantas vezes Davi esteve assim e foi liberto? O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo. Escudo. Irmãos, não vai dar para a gente fazer, né? Parar aqui. Aqui seria uma mensagem, né? Uma pregação. Mas nós vamos passar brevemente. O meu rochedo, o meu escudo. O que poderia, irmãos, fazer com que Davi resistisse à mão de Saul, resistisse à mão dos filisteus, resistisse à mão do Golias de Gate lá, um gigantão enorme, armado até os dentes? O que poderia fazer que Davi resistisse, conseguisse? Deus sendo o seu escudo. Então, quando Davi olha para a sua vida, ele percebe todas essas coisas. A força da minha salvação. Enfim, vamos para os próximos. Versos 5 e 6. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Não foi isso que nós vimos na vida de Davi? Demais. Olha, porque ondas da morte me cercaram e torrentes de impiedade. Sabe, Saul, aquela turma toda que estava com Saul, traição, todo tipo de coisa. Impiedade. A pessoa sabe o que é o certo, mas ele age como ímpio, ele age de modo errado. Então, torrentes de impiedade me impuseram terror. Impuseram terror a Davi. Verso 7. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, e ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Quantas vezes, irmãos, Davi, mesmo em falha, como nós vimos tantas vezes, ele ora a Deus, ele pede a Deus, e a oração dele chega a Deus. Percebe que é um conhecimento por presença. Ele viveu isso, ele sabe o que é isso. Então ele faz este cântico a Deus. Esse cântico é lindo. Detalhezinho, sempre que nós cantarmos alguma coisa para Deus, irmãos, precisa ser fruto de experiência, de vida. Sempre que nós louvarmos a Deus, é louvarmos pelo que nós conhecemos que Ele é. Entende? Entende porque tantos louvores, tantas músicas gospel, músicas evangélicas, católicas, enfim, não tem nada a ver com Deus? Porque não vem de experiência com Deus. Breve testemunho, irmãos. Eu não estou com pressa, né? Não estou com pressa. Breve testemunho. Tem um senhor que é o líder de um grupo chamado Gaither Vocal Band. Ele que fez aquela música, ele e a sua esposa que fizeram aquela música... Nossa, gente. Esqueci a música.
Tô com uma aqui, então, minha alma canta a ti, Senhor, grandioso Jesus, mas não é essa. Posso crer no amanhã, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. O que aconteceu? Na Segunda Guerra Mundial, ele estava ele muita gente morrendo, tudo destruído em volta deles, a condição financeira dos Estados Unidos foi lá para baixo, tudo bagunçado, e o que aconteceu? A esposa dele ficou grávida. A esposa dele ficou grávida e eles começaram a pensar e relutar com Deus e falar com Deus, mas Deus, como é que a gente vai trazer uma criança para esse mundo? Que mundo complicado, que coisa horrível que é esse mundo. Então, ela, sentada no sofá, começou a vir este cântico. E fizeram este cântico e gravado assim, todos os idiomas que você conseguia imaginar. Fruto de vida. Fruto de vida. Entende? Então, Davi aqui, irmãos, que vida linda. E como ele está na sua velhice aqui já, ele já está caminhando para a sua velhice. E ele já está dentro da sua velhice. Então ele olha para trás e ele vivencia tudo isso, ele sabe tudo isso. Sabe, isso é lindo demais. Verso 14. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos e raios e os desbaratou. Foi isso que Deus fez tantas e tantas e tantas vezes. Não foi Davi que tinha essa força. E ele tem clareza disso, ele tem certeza disso. 17 a 20. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Ele tem clareza disso, irmãos. Irmãos, quando você olhar para os seus inimigos, você pode ter a certeza que eles são mais fortes do que você. Mas Deus está conosco, irá nos guardar, irá nos direcionar, e nós temos podido palpar isso na congregação. Graças a Deus. Graças a Deus. Sabe? E Davi vê isso, ele sabe disso. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Sabe, irmãos, que riqueza isso aqui. Esses inimigos, no dia da calamidade de Davi, enquanto Davi estava frágil, adoecido, esses inimigos ainda vêm e o assaltam. Mas o Senhor serve de abrigo, de consolo, de amparo. Já aconteceu com você isso? Você ainda está adoecido e vem o inimigo e te... Lembra quantas vezes Davi foi chamado para Davi fugindo, se acabando, tudo destruído, ele com seus sentimentos, com sua vida em frangalhos, ele é chamado para ajudar pessoas, chamado para defender territórios. Então Davi está dizendo isso, é o cântico de Davi ao Senhor. Verso 20. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Sabe, irmãos, a vontade de a vontade de pregar sobre o assunto é grande, mas a necessidade de continuar a história é maior. Mas, irmãos, releia isso depois, em nome de Jesus. Vamos lá, versos 21 a 28. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos.
pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Então, irmãos, enfim, eu não vou ler até o 28, porque nosso horário já está passando, já está indo. Eu gostaria de terminar hoje. Irmãos, me recompensou, me retribuiu segundo a minha justiça. Entende? Ele estabelece, ele declara, ele deixa Deus santo, Deus justo. E aquela problemática toda com Absalão, com o filho de Betseba morre, aquela coisa toda. O que é aquilo? Segundo a justiça de Davi, ele foi recompensado. Deus retribuiu segundo a justiça de Davi. Licença. Davi agiu mal. E, como consequência disso, recebeu aquilo que lhe era merecido, que lhe era merecido. Então, irmãos, em nome de Jesus, fiquemos atentos a isso e olhemos aqui para o Senhor. E ele diz o seguinte: e não me apartei perversamente. Eu me apartei de Deus, eu fiz o que é errado, mas não de modo perverso, de modo a me distanciar de Deus, de modo a negar a Deus, dizer que Deus não presta e verter por completo, né? Seria uma administração de palavras, mas perverter, sem que ele se pervertesse. Verso 23. Todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Mesmo diante dos pecados que ele cometeu, ele continuou na luta, ele continuou trabalhando, ele continuou reconhecendo que Deus era justo no seu julgar. Não foi reclamar, não foi bater o pezinho com Deus, não. Quando ele agia corretamente, Deus honrava, abençoava tudo perfeitamente. Quando ele agia mal, ele reconhecia os seus fatos e colhia os frutos que ele recebeu, segundo aquela iniquidade, segundo aquela maldade. Daí, verso 25, daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Irmãos, olha só, para com o benigno, benigno te mostras. Aquele homem bom que faz as coisas boas. Com o íntegro, também é íntegro. Com o puro, tu te mostras puro. E com o perverso, inflexível. Ele vê isso, ele vivencia isso, inclusive na sua própria vida. O homem mau, Deus, que pratica a maldade, deliberadamente, ele escolhe fazer o mal. A Bíblia diz que Davi declara isso. O Senhor é inflexível. Inflexível. Verso 31 a 37. Olha o que ele diz. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Provada, demonstrada. A palavra que Davi conhecia de Deus é provada. Ele vê isso, ele sabe disso. Sabe, irmãos, gente do céu, nós precisamos tanto crescer, nós precisamos tanto ter a certeza, conhecemos a palavra de Deus e entendemos. A palavra de Deus é provada. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele desembaraça o nosso caminho, ele desembaraçou o caminho de Davi. Lembra tantas situações, tantas dificuldades, onde só Deus para fazer um desembaraço daquela situação. Você conhece a história, sabe? Meu Deus, que beleza, que coisa linda. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas.
Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste escudo do teu salvamento. A tua clemência me engrandeceu. Irmãos, esse verso 37 é tão lindo. Alongaste sob, debaixo dos meus pés, os meus passos, o caminho. Alongaste sob os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Irmãos, quantas vezes o Senhor já fez isso para comigo? Quantas vezes o Senhor, sabe, confie nisso, nos alegremos diante disso. O que significa isso, irmãos? O limite do caminho é aqui para Davi. O limite do caminho é aqui. E aí, quando Davi muda o próximo passo, o Senhor alonga esse caminho e ele tem um próximo passo a ser dado. E o Senhor alonga o caminho, e Davi está sempre nesse limite, Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude. Porque sem esse conhecimento, sem podermos cantar um cântico verdadeiro ao Senhor, é claro que a nossa vida cristã vai ser um nada, vai ser um zero, não tem nada a dizer, não tem nada a fazer. Se nós não vivenciarmos essa beleza, essa grandeza de Deus. Logo após esse cântico, irmãos, vem a relação dos valentes de Davi, os nomes desses valentes. Então tem uma série de nomes. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bassebete, filho de Toquinoi, o principal dos 13 e tal. E depois vem Eleazar, filho de Dodô, e vai com uma série de nomes. E no capítulo 24, cessa esses nomes, terminam os nomes. E Davi comete um erro de novo. Qual é o erro dele? Fazer um censo. Ele decide ver qual é o tamanho do seu poder, qual é o tamanho da sua força. Então, Joabe até fala a Davi, não faça esse tipo de coisa não. Não faça uma análise a partir dos seus próprios, do número de homens que você tem, o número de coisas que você tem. Não faça isso, Davi. Deus não quer que se faça censo. Mas Davi manda que o censo seja feito. Então ele consegue 800 mil homens, soldados de Israel, e cerca de 500 mil homens de Judá. Soldados, guerreiros, né? Então a ira do Senhor se acende contra Davi. Por quê? Viu o que Davi relatou no seu cântico? Relatando, reconhecendo que Jesus é Deus, não, que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é quem faz as coisas, Ele é quem possui, Ele é quem livra, Ele é quem guarda, Ele é que é justo, Ele é que é santo, Ele é que é bom. Mas, o que acontece aqui? Davi faz um censo para ver como é que eu estou de força, será que eu estou forte? Dá para lutar? Dá para tal? E aí, lembra que nós vimos? Com o perverso, com aquele que faz, com a impiedade, com aquele que age mal, o Senhor é inflexível. E aí nós vemos aqui no verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente, louco, doido. Você quer ver a força que você tem? Você não tem força, Davi. Você acabou de relatar, você fez um cântico lindo para mim aqui. Não é? Procedeu loucamente. Então Deus fala, olha, você pode escolher, Davi, 3 pragas, 3 coisas. Virar fome, deixa eu ler aqui rapidão para eu firmar.
7 anos de fome na terra, ou 3 meses em que você irá fugir dos seus inimigos, para você aprender a viver, vai ter um monte de fome, ou 3 meses que você irá fugir dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na terra. Então, o que sobressaiu foram 3 dias de peste na terra. E só nesses 3 dias de peste em Israel morreram 70 mil homens. Deus mostrando a sua força, falando, Davi, não, 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 não. Então Davi vê um anjo na eira de Araúna. Araúna é um senhor. E ele vai e chega até esse senhor, ele vai até esse lugar, chega até esse senhor, e esse senhor pergunta, o que o teu servo tem a oferecer para o rei? Por que o rei está aqui? Então o rei explica a situação, e o rei fala, olha, o Davi, né, fala, eu preciso fazer um altar aqui e oferecer sacrifício a Deus. Então esse Araúna fala o seguinte, olha, a terra é para o Senhor, está aí com o Senhor, está ali os bois, está tudo, faça como o Senhor quiser, eu estou dando para o Senhor. Então Davi diz uma coisa muito preciosa, acaso darei eu a Deus aquilo que não me custou nada? Pagarei o preço que eu tenho que pagar. Então ele paga o preço e depois faz esse altar e oferece a Deus. Então a praga cessa. E esse é o finalzinho do texto de 2 Samuel, onde diz, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Aqui acaba o livro de 2 Samuel. Semana que vem, 1 Reis. Irmãos, muito obrigado por acompanhar até aqui. Deus abençoe e vamos juntos com seriedade, uma seriedade mortal, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, muito obrigado por cada irmão, muito obrigado porque o Senhor tem sido tão zeloso. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão maravilhosa, nos ensina, nos ensina, nos ensina. Muito obrigado, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, o almoço de cada um dos irmãos e abençoa, Senhor, o nosso encontro à noite, para festejarmos, para nos alegrarmos diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Pai. Amém. Obrigado, gente. Com Deus, nos abençoe. Até a noite.